Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? É um prazer enorme, imenso estar aqui novamente, podendo gravar um vídeo para vocês, depois de tanto tempo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu quero dizer para vocês que estão novos aqui no canal, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar com vocês. Vamos diretamente logo para a palavra, porque não quero ser muito extensa na palavra, porque para que seja uma palavra bem resumida e que firme no seu coração e que essa palavra venha estar matutando na sua mente, no seu coração durante o dia inteiro. Amém? Queridos, o Senhor me deu essa palavra lá em 1 Reis, lá no capítulo 19, que está falando sobre Elias. Eu sei que há muitas pessoas, servas do Senhor, que têm experiência na obra, mas infelizmente, até mesmo como aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas, que vai se passando o tempo e você se sente um pouco acuado, vai se sentindo um pouco como Elias na caverna. Interessante que o Elias, ele estava ali, antes dele socar, entrar dentro de uma caverna, ele tinha passado por experiências maravilhosas com o Senhor antes. Ele estava ali no Monte Carmelo, experimentou aquela obra extraordinária, aquele milagre tremendo da parte de Deus, a ponto de ver cair fogo do céu e consumir ali todo aquele holocausto. E Elias, depois disso, ainda passou pela outra experiência, que é de fazer voltar a chover novamente. E o que aconteceu? Foram coisas que mexeu com o inferno, queridos. Porque quando ele estava ali fazendo com que provar para aquele povo que só o Senhor era Deus, isso dali mexeu com o inferno. Porque os profetas de Baal, eles clamavam a ele, e ele não respondia. E a ponto do Elias zombar deles e falar: onde é que está o Deus de vocês? Que ele não responde. Será que está dormindo? Será que foi viajar? Então eles estavam literalmente zombando daquele povo que acreditava em um Deus que não existia, que não era verdadeiro. E depois disso, logo em seguida, ele. O que acontece quando você entra numa luta dessa, numa batalha, e que faz com que todos venham realmente reconhecer que só o Senhor é Deus? Quando você pronuncia a palavra para as pessoas, quando você fala de Jesus, quando você fala do amor de Cristo, que só há um Deus, só há um Senhor nessa terra, o inimigo se levanta, queridos. O inferno se levanta. Quantos obreiros, quantos pastores levavam a palavra de Deus, faziam a obra do Senhor e de repente se viram numa situação que não consegue nem mais às vezes se levantar, não consegue mais sair de onde estão por causa das perseguição no reino espiritual, por causa das perseguição nas batalhas espirituais. O que acontece? Ele se vê acuado ali, como Elias estava naquela caverna. Agora pensa bem, pastor, pastora, missionário, missionária que está aí desanimado, que está triste por algum motivo, parece que vê uma avalanche sobre a sua vida, que você não consegue se levantar novamente e fazer a obra de Deus. O que acontece? Você se sente triste. Olha só, se o profeta Elias, que presenciou algo tão extraordinário, uma presença extraordinária de Deus, ali no Monte Carmelo, fez também aquela chuva voltar a descer. Quem somos nós? Nós somos falhos, somos cheios de erros também. Aquele pessoal também, eles eram cheios de falhas, cheios de erros, mas eles reconheciam Deus como o Senhor. E hoje está muito mais fácil ainda porque nós não reconhecemos Ele apenas como Senhor, reconhecemos Ele como um Pai para nós, porque o véu do tempo foi rasgado. Então, se você está desanimado, desanimada, não se preocupe, essa fase vai passar. Apenas confie no Senhor, porque Ele vai mudar essa trajetória, vai mudar essa história. Muitas das vezes nós queremos ouvir Deus de maneiras estrondosas, de maneira, de maneira gritante, vamos dizer assim, algo da parte de Deus. Quando, na verdade, quando Elias estava ali, naquela caverna, diz que veio um vento muito forte, mas o Senhor ele não estava no vento. Depois veio um terremoto grandioso, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio fogo, mas o Senhor ainda não estava no fogo. Porque muitas das vezes o Senhor ele vem de maneira mansa,
O Senhor veio de uma maneira mansa e falou com Elias. Não precisa muitas vezes vir uma pessoa pisar com um sapatinho de fogo e falar para você que Deus ainda é contigo, que você ainda tem obra para fazer. Às vezes apenas uma mensagem dessa já fala com você, que você é querido do Senhor, se levanta. Não fique prostrado, não fique desanimado. Às vezes a voz do Senhor vem de maneira que a gente menos espera. Uma resposta que nós queremos da parte de Deus. Às vezes queremos que, nossa, aquele sonho extraordinário para ouvir a voz de Deus. Queremos que um profeta venha falar de maneira, como que fogo cai do céu, para a gente entender que é a voz de Deus. Às vezes queremos que um anjo desce do céu para falar conosco de que é Ele que está fazendo, é Ele que está falando conosco. E muitas das vezes não é assim. A resposta de Deus muitas das vezes vem de uma maneira mansa. Mas o que falta? Falta é você reconhecer a voz do seu Senhor. É você estar atento à voz do que Deus está falando contigo. Por 2 vezes, quando o profeta Elias estava debaixo daquele zimbro, o Senhor foi até ele e falou: o que fazes aqui, Elias? E levanta e come. E ele levantou e comeu. E às vezes assim, nós nos levantamos com as nossas próprias forças, às vezes achamos que nós vamos dar conta. E depois, mais logo à frente, a gente torna a prostrar novamente e faz o pior. Entra dentro de uma caverna, vai mais ainda no profundo. Mas mesmo assim, nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Nós não podemos nos esconder do propósito que Deus tem nas nossas vidas. O Senhor foi lá e pela 2ª vez o Senhor perguntou para Elias: o que fazes aqui, Elias? Come e levanta, sai aqui fora. E foi quando aconteceu aquilo. Deus permitiu o vento, o Senhor permitiu o terremoto, o Senhor permitiu o fogo e falou para Elias que ele não estava ali. Para Elias ver que ele não estava nesse negócio ali ainda. Mas quando veio uma voz suave, algo manso, uma brisa com a voz do Senhor, Deus estava ali. Só basta nós estarmos atentos à voz do Senhor. Aprendemos a reconhecer a voz e a presença de Deus. Tudo vai mudar. Então, ele provou e falou para Elias: levanta, vai. Por quê? Sai daí, Elias, você ainda tem muita coisa para fazer. Elias chegou a um estado, a um ponto de pedir a morte para Deus. Isso acontece. A gente às vezes chega num estado de tristeza, de desânimo, que até mesmo um vaso de Deus, ele pede a morte para o Senhor. Eu já pedi a morte para Deus, porque eu me senti muitas vezes cansada com as lutas. Isso acontece comigo, pode acontecer com você e pode acontecer com qualquer um. Mas o Senhor falou para Elias: levanta, porque você ainda tem muita obra para fazer, Elias. Você ainda tem mais 2 reis para ungir, você tem um profeta para ungir. O Senhor falou para ele levantar, ir lá e ungir a Azael, rei da Síria. O Senhor falou para ele levantar e ungir Jeú, rei de Israel, e ungir também a Eliseu como profeta substituto. Olha, queridos, nós que começamos na obra do Senhor, nós jamais devemos nos culpar por algo que nós começamos e talvez não conseguimos terminar. Sabe por quê, muitas das vezes, querido? Porque há obras que você não vai fazer sozinho. Há obras que você vai começar, mas quem vai dar continuidade são outros. Então, porque você não conseguiu, você não pode deixar o inimigo te acusar o tempo todo, não. Comece uma nova obra. Se aquela não foi até o fim, comece uma nova obra, porque onde você começou, Deus usa outros para concluir. Sabe por quê? Quando o Senhor foi lá e mandou Elias ungir a Azael, o Senhor falou assim: os que escaparem da espada de Azael, Jeú matá-lo-á. E os que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Ou seja, uma sequência. Um vai fazer uma parte, mas se os que escaparem da mão de Jeú ficarem, os que escaparem da mão de Azael, ficarem, Jeú irá matar. Mas se escapar alguns das mãos de Jeú, o profeta Eliseu irá matá-los. Então, queridos, há coisas que não é para chegar ao início e chegar até o fim só com você, não. Às vezes você começa uma obra e no decorrer do caminho você não vai conseguir fazer ele todo. Por quê? Porque Deus está permitindo que essa parte não é mais com você, é com outra pessoa. E é assim que o Senhor faz. Por quê? Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, nunca, jamais podemos vamos dizer assim, nunca jamais podemos nos acusar nós mesmos, deixar que o inimigo nos acuse por algo que nós começamos e não terminamos,
porque às vezes ali era só um momento de você fazer, ter sua participação, parar, e depois vai ficar a participação de outra pessoa que vai chegar. Então, não se culpe, levanta a cabeça, ergue e vá fazer a obra do Senhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas o que o Senhor quer de nós é ver um coração disposto a obedecer a Ele. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar para você, vaso de Deus, missionário, missionária, profeta do Senhor. Aqui é só uma voz mansa e suave de Deus. Não é nada extraordinário, mas é a voz mansa e suave de Deus. Então, reconheça a presença e a voz de Deus na sua vida. Ainda que você se sinta incapaz de fazer alguma coisa, ainda que você esteja se sentindo fraco, diga o fraco, eu sou forte. E assim você vai praticando essa palavra todos os dias, que você vai ver uma grande mudança acontecer na sua vida. Eu estou muito feliz para voltar a gravar aqui esse vídeo. E eu quero convidar vocês, se gostou dessa palavra, sabe que tem alguém que está triste, desanimado com a obra, ou desanimado no Evangelho, em servir o Senhor, mande esse vídeo para a pessoa, para que ela saiba que ela é querida e que o Senhor a ame, tá bom? Curta, compartilhe e se inscreva no canal, isso é muito importante. Que Jesus abençoe a sua vida e um beijão e um prazer estar de volta. Tchau, tchau.